Olá, sejam bem-vindos a mais essa semana de estudos de doutrina e convênios. Esta semana, a designação é Doutrina e Convênios, das sessões 125 a 128. Você é meu convidado para que possamos aqui revelar os mistérios do Reino de Deus. Você que é aluno do Instituto, por favor, acesse a descrição do vídeo para que possa registrar a sua presença pelo link. Seção 125 de Doutrina e Convênios, em junho de 1839, pouco depois da compra de terras para o assentamento dos Santos em Illinois, o profeta Joseph Smith negociou a compra de terras do outro lado do rio Mississippi, no território de Iowa. Na Conferência Geral da Igreja de outubro de 1839, uma estaca foi designada para a reunião dos santos em Commerce, Nauvoo, Illinois. Na mesma época, uma estaca foi designada do lado oeste do rio, no território de Iowa, sobre a qual o elder John Smith foi designado presidente. No entanto, após o anúncio de que um templo seria construído em Nauvoo, surgiu a questão da conveniência de os moradores de Iowa deixarem seus assentamentos para se reunirem em Nauvoo. Por essa época, recebi uma revelação, registrou o profeta Joseph Smith, dada na cidade de Nauvoo, em resposta à seguinte pergunta: qual é a vontade do Senhor a respeito dos santos no território de Iowa? Versículo 3: Que construam uma cidade ao meu nome na terra em frente à cidade de Nauvoo, e que lhe seja dado o nome de Zarael. O nome Zaraela foi retirado do livro de Mórmon. Zaraela era o nome do líder de um povo que saiu de Jerusalém na época em que Zedequias, rei de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Omni 1:15. O lugar na América onde eles se estabeleceram foi chamado de Terra de Zaraela. Versículo 4 menciona a cidade de Nashville. Nashville, de acordo com a Enciclopédia de Doutrina e Convênios, era descrita assim: uma pequena cidade agradavelmente situada no rio Mississippi, na cabeceira das corredeiras de Des Moines, no condado de Lee, Iowa, a 3 milhas a trem a sudeste de Montrose e a 8 milhas ao norte de Keokuk, que foi comprada pela igreja juntamente com 20.000 acres de terra adjacentes, em 24 de junho de 1839. Continuou a existir como uma cidade mórmon até o êxodo geral em 1846. Seção 126. Brigham Young nasceu para ensinar o Evangelho. Seu zelo missionário e amor pela verdade não conheciam limites. Quase imediatamente após seu batismo, ele partiu em missão para o Canadá, acompanhado de seu irmão, Joseph, para proclamar o Evangelho restaurado. Pouco depois de seu retorno, juntou-se ao acampamento de Sião em sua marcha de Kirtland, Ohio, até o rio Fishing, no Missouri. Ele e seu irmão eram conhecidos como os doces cantores do acampamento, sempre alegres e fiéis. Em fevereiro de 1835, foi nomeado um dos primeiros apóstolos desta dispensação. No início de maio daquele ano, iniciou sua primeira missão apostólica nos estados do leste. Em 1836, após ter participado da Assembleia Solene em Kirtland e recebido a investidura prometida, partiu em outra missão para os estados do leste, viajando por Nova York, Vermont, Massachusetts e Rhode Island, retornando a Kirtland no outono daquele ano. Em 1840, Brigham Young, acompanhado por Heber C. Kimball, Polly P. Pratt, Orson Pratt, George A. Smith e Reuben Hadlock, partiram para Nova York para uma missão da Grã-Bretanha, onde trabalhou com grande sucesso. Em 20 de abril de 1841, embarcou de volta para Nova York. Durante sua atuação no campo missionário britânico, ele desempenhou um papel fundamental na realização de uma grande obra. Sobre essa experiência missionária, ele disse: pela misericórdia de Deus, ganhamos muitos amigos, estabelecemos igrejas em quase todas as cidades importantes do Reino da Grã-Bretanha, batizamos entre 7 e 8 mil pessoas, imprimimos 5.000 livros de Mórmon, 3.000 inários, 2.500 volumes do Millennial Star e 50.000 folhetos. Foi pouco depois de seu retorno a Nauvoo que Joseph Smith visitou a humilde cabana de madeira de Brigham, onde sua família vivia em condições de quase indigência, para dar a Brigham Young a revelação aqui registrada.
Em uma conferência realizada em Nauvoo, em 16 de agosto de 1841, o profeta Joseph, com essa revelação em mente, disse que chegara o tempo em que os 12 seriam chamados a ocupar seu lugar ao lado da primeira presidência, a cuidar do assentamento dos emigrantes e dos assuntos da igreja nas estacas e a ajudar a levar o reino vitoriosamente às nações. Chegará o tempo de Brigham Young permanecer mais vigilante sob a sombra de Joseph Smith, para que estivesse plenamente preparado quando chegasse a hora dele assumir o manto do profeta. Versículos 1, 2 e 3. Querido e bem-amado irmão Brigham Young, em verdade assim te diz o Senhor, meu servo Brigham, não mais se requer de ti que deixes tua família, como em tempos passados, porque tua oferta me é aceitável. Tenho visto teu trabalho e tua lida nas viagens que fizeste pelo meu nome. Ordeno-te, portanto, que envies minha palavra ao exterior e zeles especialmente por tua família de agora em diante e para sempre. Amém. Ao relatar sua experiência naqueles primeiros dias, Brigham Young disse: Entrei para esta igreja na primavera de 1832. Antes de ser batizado, fiz uma missão no Canadá por minha própria conta. E desde o momento em que fui batizado até o dia de nossa tristeza e aflição, no martírio de Joseph e Hyrum, nenhum verão passou sem que eu vigiasse e pregasse. E a única coisa que recebi da igreja durante mais de 12 anos, e os únicos recursos que me foram dados pelo profeta, de que me lembro agora, foi em 1842, quando o irmão Joseph me enviou metade de um leitão que os irmãos lhe haviam trazido. Eu não lhe pedi. Pesava 42 quilos. E naquele outono, antes de receber aquela metade do leitão, o irmão A.D.C. Campbell e eu estávamos ocupados o tempo todo avaliando propriedades que entravam no dízimo e também estávamos ocupados coletando o dízimo e eu recebi uma cela velha avaliada em US$ 2 como presente. A mim e ao irmão Heber, recebemos um crédito de US$ 2 nos livros da igreja por um dia de serviço feito pelo irmão Willard Richards, que na época era o responsável por esses livros. O irmão Heber disse: apague isso porque eu não quero. Achei que foi riscado e essa ela também, pois eu não a queria, mesmo que tivesse me sido dada. Esses foram os únicos itens que recebi nos dias de Joseph, pelo que me lembro. Viajei e preguei, e ao mesmo tempo sustentei minha família com meu trabalho e economia. Se eu pegasse emprestado US$ 100 ou 50, ou se eu tivesse US$ 5, quase sempre ia para as mãos do irmão Joseph para pagar honorários advocatícios e libertá-lo do poder de seus inimigos na medida do possível. Centenas e centenas de dólares que consegui por meio de empréstimos e trocas, entreguei a Joseph quando voltei para casa. Foi assim que recebi ajuda e foi bom para mim. Aprendi muito com isso, embora já tivesse aprendido antes de ouvir falar em mormonismo, a cuidar de mim mesmo em primeiro lugar. Para mim, viajar e pregar sem bolsa ou dinheiro nunca foi difícil. Nunca houve um dia em que eu estivesse sozinho em algum lugar, ou quando eu assumia a liderança e falava sem conseguir tudo o que queria. Embora eu tenha estado com pessoas que assumiam a liderança e falavam abertamente, e tenha sido expulso de muitas casas sem conseguir um lugar para passar a noite. Mas quando eu falava abertamente, nunca era expulso. Eu conseguia fazer amizade com a família, sentar, contar para eles e conversar, e eles se sentiam à vontade comigo. E quando descobriam que eu era um elder mormon, era depois de eu já ter conquistado a simpatia deles. Quando os irmãos estavam falando sobre abrir uma gráfica em Nova York e como ela foi mantida, eu quis relatar um incidente da minha experiência. Em 1839, fui enviado para a Inglaterra na companhia de vários dos 12. Partimos de casa sem dinheiro nem alforge, e a maioria dos 12 estava doente. Aqueles que não estavam doentes, quando partiram, adoeceram durante a viagem para Ohio. Meu irmão Taylor foi deixado para morrer à beira da estrada pelo velho pai Coldren, embora não tenha falecido. Eu não conseguia caminhar até o rio, nem mesmo até o outro lado deste quarteirão, não, nem mais da metade da distância. Precisei de ajuda para chegar ao rio e entrar em um barco para atravessá-lo. Essa era mais ou menos a nossa situação. Eu não tinha nem mesmo um sobretudo. Peguei uma pequena colcha da cama auxiliar que me serviu de sobretudo durante a viagem para o estado de Nova York, onde me deram um sobretudo de cetim grosseiro. Assim, fomos para a Inglaterra, para uma terra estranha, para viver entre estranhos. Quando chegamos à Inglaterra,
Planejávamos lançar um jornal, mas não tínhamos um tostão para isso. Eu tinha o suficiente para comprar um chapéu e pagar minha passagem para Preston, pois desde que saí de casa usava um boné velho que minha esposa fez com uma calça velha. Mas a maioria de nós não tinha meios para comprar nem mesmo o necessário. Fomos a Preston, realizamos nossa conferência e decidimos publicar um jornal. O irmão Paley P. Pratt solicitou o privilégio de editá-lo e nós o concedemos. Também decidimos imprimir 3.000 inários, embora não tivéssemos um centavo para começar e fôssemos estrangeiros em terra estranha. Designamos o irmão Woodruff para Herefordshire e eu o acompanhei em sua viagem para lá. Escrevi ao irmão Pratt pedindo informações sobre seus planos e ele me enviou seu prospecto, que afirmava que, quando tivesse um número suficiente de assinantes e dinheiro suficiente para justificar a publicação do jornal, ele prosseguiria com o projeto. Não sei quanto tempo teríamos esperado, mas escrevi para ele pedindo a publicação de 2.000 exemplares, e eu arcaria com as despesas. Peguei emprestadas 250 libras da irmã Jane Bamble, 100 do irmão Thomas Kington, e voltei para Manchester, onde imprimimos 3.000 inários, 5.000 livros de Mormon, e publicamos 2.000 exemplares do Millennial Stars. Eram panfletos publicados mensalmente, e durante o verão imprimi e distribuí cerca de 60.000 panfletos. Também pagava de 5 a 10 dólares por semana pela minha hospedagem. Aluguei uma casa para meu irmão Willard Richards e sua esposa, que vieram para Manchester, e os sustentei. E dei 60 libras a meu irmão Paley P. Pratt para trazer sua esposa de Nova York. Também iniciei a imigração naquele ano. Estive lá 1 ano e 16 dias com meus irmãos, os 12, e durante esse tempo comprei todas as minhas roupas, exceto um par de calças que as irmãs me deram em Liverpool logo após minha chegada, e das quais eu realmente precisava. Disse aos irmãos, em um dos meus discursos, que não havia necessidade de eles implorarem, pois se precisassem de alguma coisa, as irmãs entenderiam. As irmãs captaram a mensagem e as calças foram providenciadas. Paguei 380 dólares para iniciar o trabalho em Londres, e quando cheguei em casa, em Nauvoo, não devia um centavo a ninguém. Seção 127. Não há ilustração mais perfeita da falta de autoridade do cristianismo histórico para falar em nome de Deus do que a incapacidade de responder adequadamente à pergunta sobre o que acontece com aqueles que morreram sem terem ouvido falar de Cristo e de seu Evangelho. É somente na doutrina do batismo pelos mortos que encontramos uma resposta satisfatória para essa questão. Essa revelação contém instruções sobre como os batismos pelos mortos devem ser realizados. Em maio de 1838, o profeta respondeu uma série de perguntas sobre o mormonismo. Uma das perguntas era: se a doutrina mórmon é verdadeira, o que aconteceu com todos os que morreram desde os dias dos apóstolos? Joseph Smith respondeu: todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e de receber a administração de um homem inspirado na carne, precisarão tê-la depois, antes de serem finalmente julgados. O primeiro discurso público sobre o tema do batismo pelos mortos ocorreu em 15 de agosto de 1840, no funeral de Seymour Brunson, que havia sido membro do Sumo Conselho em Nauvoo. Simon Baker fez um relato do que Joseph Smith disse naquela ocasião. Ele, o profeta, leu a maior parte do capítulo 15 de Coríntios e observou que o Evangelho de Jesus Cristo trazia boas novas de grande alegria. E então comentou que viu uma viúva naquela congregação cujo filho havia falecido sem ser batizado. E essa viúva, ao ler os ditos de Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. E que nem um jota nem um tio das palavras do Salvador passaria, mas tudo se cumpriria. Ele então disse que essa viúva deveria receber boas novas a esse respeito. Ele também disse que o apóstolo Paulo estava falando a um povo que entendia o batismo pelos mortos, pois era praticado entre eles. Ele prosseguiu dizendo que as pessoas agora podiam agir em favor de seus amigos que haviam partido desta vida e que o plano de salvação visava salvar todos os que estivessem dispostos a obedecer aos requisitos da lei de Deus. Versículo 1. Tendo o Senhor me revelado estarem os meus inimigos outra vez à minha procura, tanto em Missouri como neste estado,
E sendo que me perseguem sem motivo e não têm a menor sombra ou aparência de justiça, ou direito a seu favor na formulação de processos contra mim, e sendo as suas pretensões todas baseadas na mais tenebrosa falsidade, achei conveniente e sábio abandonar o lugar por certo tempo para minha própria segurança e a segurança deste povo. Quero dizer a todos com quem tenho relações comerciais que encarreguei agentes e secretários para cuidar de todos os meus negócios de maneira correta e precisa, pagando todas as minhas dívidas a tempo, vendendo propriedades ou de outra forma, conforme o caso exigir ou as circunstâncias permitirem. Quando eu souber que a tempestade passou completamente, então voltarei para o meio de vós. No verão de 1842, os inimigos do profeta o perseguiram a tal ponto que ele foi forçado a se esconder para preservar sua vida. Essa revelação foi registrada em uma epístola escrita pelo profeta na casa do pai de John Taylor, um residente de Nauvoo, onde o profeta estava escondido na época. Antes que essa revelação fosse comunicada aos santos, houve uma tentativa de assassinato contra Lilburn Boggs, ex-governador do Missouri. Sem nenhuma prova além de sua própria amargura, os inimigos do profeta no Missouri acusaram Orrin Porter Rockwell, guarda-costas e amigo fiel do profeta, de ser um infeliz aspirante assassino, com Joseph Smith como seu cúmplice. Eles esperavam extraditar Joseph para o Missouri, para que ele respondesse à acusação, e assim pudessem entregá-lo novamente nas mãos dos mafiosos do Missouri. A resposta de Rockwell à acusação foi que se ele tivesse mirado no ex-governador, não teria errado. Respondendo à pergunta sobre por que o profeta era constantemente submetido a tal assédio, Brigham Young disse: porque ele foi perseguido de bairro em bairro, de cidade em cidade, de estado em estado e por fim sofreu a morte? Porque ele recebeu revelações do Pai, do Filho, foi servido por santos anjos e publicou ao mundo a vontade direta do Senhor concernente a seus filhos na terra. Novamente, por que ele foi perseguido? Porque ele revelou a toda a humanidade uma religião tão clara e tão facilmente compreendida, consistente com a Bíblia e tão verdadeira. É agora como era nos dias do Salvador. Que as pessoas creiam e pratiquem essas verdades simples e divinas, e será como era no mundo antigo, dirão elas: se este homem for deixado em paz, ele virá e destruirá a nossa paz e nossa nação. Brigham Young ainda observou que Joseph, nosso profeta, foi caçado e expulso, preso e perseguido, e embora nenhuma lei jamais tenha sido feita nesses Estados Unidos que o prejudicasse, pois ele nunca infringiu nenhuma lei, ainda assim, pelo meu conhecimento, ele foi réu em 46 processos judiciais, e em todas as vezes, o Sr. Priest estava à frente e liderava o grupo ou turba que o caçava e perseguia. E quando Joseph e Hiram foram mortos na prisão de Carthage, a turba, pintada como índios, era liderada por um pregador. Versículo 2. E quanto aos perigos que de mim é requerido passar, parecem-me coisa pequena, pois a inveja e a ira dos homens têm me acompanhado todos os dias de minha vida. E a causa parece-me um mistério, a menos que tenha sido ordenado desde antes da fundação do mundo, para algum propósito bom ou mau, como preferirdes chamá-lo. Julgai por vós mesmos. Deus conhece todas essas coisas, sejam boas ou más. Contudo, estou habituado a nadar em águas profundas. Isso tudo se tornou uma segunda natureza para mim. E, como Paulo, glorio-me na tribulação, pois até este dia o Deus de meus pais livrou-me de todas elas, e livrar-me-á daqui em diante. Pois eis que triunfarei sobre todos os meus inimigos, porque o Senhor Deus os disse. Todo homem que tem um chamado para servir aos habitantes do mundo foi ordenado para esse mesmo propósito no grande conselho celestial antes da criação deste mundo, declarou o profeta Joseph Smith. Suponho que fui ordenado para este mesmo ofício naquele grande conselho. Em outra ocasião, o profeta disse: triunfarei sobre meus inimigos. Comecei a triunfar sobre eles em casa e continuarei a fazê-lo no exterior. Todos aqueles que se levantam contra mim certamente sentirão o peso de sua iniquidade sobre suas próprias cabeças. Aqueles que falam mal de mim e dos santos são ignorantes ou têm caráter abominável e estão cheios de iniquidade. Toda a confusão, toda a agitação e todas as acusações feitas contra mim são como a lanterna de abóbora que não pode ser encontrada. Versículo 3. Regozijem-se, portanto, todos os santos e alegrem-se muito,
porque o Deus de Israel é o seu Deus, e ele derramará uma justa recompensa sobre a cabeça de todos os seus opressores. Jedediah M. Grant explicou: é bom que todos os homens nas diferentes dispensações do Todo-Poderoso, cada um em sua posição, vocação, capacidade e esfera de ação, sejam e por direito devam ser recompensados de acordo com suas obras. Não desejamos inverter essa lei em relação aos nossos inimigos, apenas desejamos que sejam recompensados de acordo com suas obras. Não desejamos distorcer a lei de forma alguma. Estou ciente de que muitos supõem que nutrimos sentimentos pouco cristãos em relação àqueles que estão fora da igreja, mas isso é um engano. Desejamos apenas que as pessoas que derramaram o sangue de nossos apóstolos sejam recompensadas justamente de acordo com suas obras. E esperamos que mais cedo ou mais tarde lhes seja concedida a recompensa que o Todo-Poderoso sabe que merecem. Ao falar de governadores, governantes, reis, imperadores, juízes e oficiais de nações e estados, desejaremos inverter a lei geral de que toda pessoa deve ser recompensada de acordo com suas obras? Não. Não seria conveniente que alguns homens morressem tão cedo quanto muitos desejassem, pois não receberiam a recompensa proporcional que merecem na terra. Versículo 4. E também em verdade assim diz o Senhor, que a obra de meu templo e todas as obras que vos designei continuem sem cessar, e que vossa diligência e vossa perseverança e paciência e vossos trabalhos se redobrem, e de modo algum perdereis vossa recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. E se vos perseguirem, assim perseguiram eles os profetas e os homens justos antes de vós. Para tudo isso, há uma recompensa no céu. Pode-se afirmar com justiça que as revelações recebidas em Navu e as ordenanças realizadas em seu templo figuram entre os eventos mais importantes da história da Terra. Eventos de tamanha grandeza espiritual exigem uma expressão de fé à altura. A construção e a conclusão do Templo de Navu constituíram prova suficiente para que todos os exércitos celestiais soubessem que o Senhor, de fato, havia levantado um povo digno do poder que ele se dignou a conceder-lhes. No trabalho de construção daquele templo, a nação de Israel renasceu e foi anunciado a todo o mundo que a pedra vista por Daniel começara a rolar e que não havia poder algum no céu ou na terra que pudesse impedi-la. Versículo 6. Em verdade, assim vos diz o Senhor a respeito de vossos mortos: quando um de vós for batizado por vossos mortos, que haja um registrador, e que ele seja testemunha ocular de vossos batismos, que ouça com seus ouvidos para testificar a verdade, diz o Senhor. O batismo é uma ordenança de salvação pela qual os homens obtêm entrada no reino dos céus. Necessariamente deve ser realizado por alguém que tenha autoridade, alguém devidamente comissionado para agir. E, igualmente necessário, outros que compartilhem dessa mesma autoridade devem atuar como testemunhas do evento. Devem também zelar para que os registros adequados sejam mantidos. Tal é a ordem celestial. Versículo 8. Pois estou prestes a restaurar na terra muitas coisas relativas ao sacerdócio, diz o Senhor dos Exércitos. Foi em Navu que a plenitude do sacerdócio foi restaurada. Ali, as chaves do reino foram entregues àqueles que sucederiam Joseph Smith nesta grande obra dos últimos dias. Ali, os 12 receberam os direitos do sacerdócio e todos os poderes e bênçãos do templo. Ali, milhares de santos dos últimos dias foram revestidos das bênçãos do sacerdócio e investidos de poder do alto. Aqueles que são sensíveis às coisas do espírito não podem caminhar pelas ruas onde ficava a antiga Navu, sem sentir que estão pisando em solo sagrado, o palco de grandes eventos de nossa dispensação. Versículo 11. Agora termino minha carta por falta de tempo, pois o inimigo está alerta e, como disse o Salvador, o príncipe deste mundo vem, mas nada tem comigo. Essas palavras vêm de João 14:30 e foram ditas pelo Salvador aos discípulos na última ceia. Na tradução de Joseph Smith, essa passagem diz: porque o príncipe das trevas, que é deste mundo, vem, mas não tem poder sobre mim, mas tem poder sobre vós, se referindo aos 12 apóstolos. Seção 128.
As circunstâncias em que Doutrina e Convênio 128 foi escrita foram as mesmas da seção 127. O irmão Joseph estava escondido em minha casa, fugindo de seus inimigos do Missouri, escreveu Edward Hunter. Durante esse tempo, Joseph revelou a última parte do batismo por nossos mortos. Eu estava presente com William Clayton. Versículo 2. Eu vos escrevi algumas palavras de revelação concernentes a um registrador. Vieram-me mais algumas ideias com relação a esse assunto que agora dou a conhecer. Isso é, declarei em minha carta anterior que deveria haver um registrador que fosse testemunha ocular e ouvisse com seus ouvidos para fazer um registro da verdade perante o Senhor. Rutger Clawson explicou que, nos primeiros dias da Igreja, alguns batismos pelos mortos que não foram devidamente testemunhados e registrados foram rejeitados pelo Senhor, e o trabalho teve que ser refeito. Sabemos que hoje em dia é dada grande atenção e cuidado a este assunto em nossos templos e que é preciso obter ajuda eficiente para isso. Verdadeiramente é uma obra grandiosa e maravilhosa. E o mais importante é que todas essas ordenanças são cuidadosamente registradas nos livros e arquivadas nos arquivos do templo para serem apresentadas no devido tempo. A partir desses registros, as pessoas que frequentaram aquela casa serão julgadas. Nada do que for feito naquele templo será aceito pelo Senhor, a menos que seja devidamente testemunhado e registrado. Versículo 5. Talvez penseis que essa ordem das coisas seja muito minuciosa, mas quero dizer-vos que é apenas em resposta à vontade de Deus, segundo a ordenança e preparação que o Senhor ordenou e preparou antes da fundação do mundo, para a salvação dos que morressem sem conhecimento do Evangelho. O profeta Joseph Smith declarou que o Senhor contemplou todas as coisas concernentes ao plano de salvação antes mesmo da criação da terra. Ele conhece a situação tanto dos vivos quanto dos mortos, ensinou ele ainda. E fez ampla provisão para a sua redenção de acordo com as suas diversas circunstâncias e as leis do reino de Deus, seja neste mundo ou no mundo vindouro. Wilford Woodruff registrou o seguinte de um discurso proferido por Joseph Smith em 11 de junho de 1843. Uma grande assembleia de santos se reuniu no templo e ouviu o presidente Joseph Smith discursar. Ele tomou como fundamento de seu discurso as palavras de Jesus aos judeus: Quantas vezes eu quis reunir-vos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Ele então perguntou qual era o objetivo de reunir os judeus ou o povo de Deus em qualquer época do mundo. O objetivo principal era construir para o Senhor uma casa onde ele pudesse revelar ao seu povo as ordenanças de sua casa e as glórias de seu reino e ensinar ao povo os caminhos da salvação. Pois há certas ordenanças e princípios que, quando ensinados e praticados, devem ser realizados em um lugar ou casa construída para esse propósito. Isso foi planejado na mente de Deus antes da criação do mundo, e foi para esse propósito que Deus planejou reunir os judeus muitas vezes, mas eles não quiseram. É com o mesmo propósito que Deus reúne o povo nos últimos dias. Construam para o Senhor uma casa para prepará-los para as ordenanças, investiduras, abluções, unção, etc. Uma das ordenanças da casa do Senhor é o batismo pelos mortos. Deus decretou antes da fundação do mundo que essa ordenança deveria ser administrada em uma casa preparada para esse propósito. Se um homem recebe a plenitude de Deus, ele deve recebê-la da mesma maneira que Jesus Cristo a obteve, ou seja, guardando todas as ordenanças da casa do Senhor. No mesmo mundo, existem também os espíritos de católicos e protestantes de todas as seitas que precisam ser ensinados e chegar ao conhecimento do verdadeiro e imutável Evangelho em sua plenitude e simplicidade, para que sejam julgados da mesma forma como se tivessem sido agraciados com ele na carne. Há também o judeu, o muçulmano, o infiel que não acreditou em Cristo enquanto estava na carne. Todos esses precisam ser ensinados, precisam chegar ao conhecimento do Redentor crucificado e ressurreto, e precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Há também todas as variedades de espíritos pagãos, o nobre e refinado filósofo, poeta, patriota ou estadista de Roma ou da Grécia, o iluminado Sócrates, Platão e outros semelhantes.
juntamente com todos os tipos de espíritos, até os mais incultos do mundo selvagem. Todos esses precisam ser ensinados, iluminados e se prostrar perante o Rei Eterno, pois foi decretado que a ele se dobrará todo joelho e toda língua confessará. Ó, que campo de trabalho, de benevolência, de empreendimento missionário se abre agora para os apóstolos e elders da Igreja dos Santos. À medida que este campo se abre, eles começarão a perceber mais plenamente a extensão de sua missão divina e o significado do grande mandamento de pregar o Evangelho a toda criatura. Nesse vasto campo de trabalho, os portadores do sacerdócio estão, em grande medida, ocupados durante sua permanência no mundo dos espíritos, enquanto aguardam a ressurreição do corpo, e, ao mesmo tempo, eles próprios são edificados, aprimorados e grandemente avançados e amadurecidos na ciência da teologia divina. Versículo 6. E ainda mais quero que vos lembreis de que João, o revelador, estava meditando sobre esse mesmo assunto, em relação aos mortos, quando declarou, conforme encontrareis registrado em Apocalipse 20:12: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os livros. As obras padrão da Igreja, as Escrituras Sagradas, nas quais a lei do Senhor está registrada, e as instruções dadas sobre como os homens devem andar nesta provação mortal. Também os registros da Igreja, nos quais estão registrados a fé e as boas obras dos santos, os registros de seu batismo, casamento celestial, pagamento do dízimo, serviço missionário e seus atos de devoção e adoração. E o livro da vida, o que é? Figurativamente, é a nossa própria vida e ser, o registro de nossos atos transcritos em nossas almas, um relato de nossa obediência ou desobediência, escrito em nossos corpos, literalmente. É o registro mantido no céu dos nomes e das obras justas dos fiéis. Versículo 7 ainda fala sobre o livro da vida e sobre os livros pelos quais os mortos serão julgados. Os mortos são julgados pela lei do Evangelho, conforme encontrada nas Escrituras que lhes são conhecidas e nos registros que atestam a natureza de suas obras. O céu também mantém seu registro de tudo o que fazemos. Esse registro servirá como uma segunda testemunha, juntamente com o registro mantido na terra, para determinar nossa posição diante de Deus. Versículo 8. Agora, a natureza desta ordenança consiste no poder do sacerdócio, pela revelação de Jesus Cristo, no qual se concede que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou, em outras palavras, sob outro ponto de vista de tradução, tudo o que registrardes na terra será registrado no céu. Pois pelos livros serão julgados os vossos mortos, segundo suas próprias obras, quer tenham eles mesmos cuidado das ordenanças em pessoa, quer por meio de seus agentes, segundo a ordenança que Deus preparou para a sua salvação, desde antes da fundação do mundo, segundo os registros que fizeram concernentes a seus mortos. O conhecimento do sacerdócio é essencial para a compreensão do verdadeiro significado das profecias do Velho e do Novo Testamento. Nesse texto, o profeta relaciona a profecia do revelador sobre sermos julgados por nossas obras ao poder do sacerdócio de ligar na terra e ligar no céu, ou de desligar na terra e desligar no céu. Versículo 9. A alguns a doutrina de que falamos poderá parecer muito arrojada, um poder que registra ou liga na terra e liga nos céus. Contudo, em todas as épocas do mundo, sempre que o Senhor deu uma dispensação do sacerdócio a qualquer homem ou grupo de homens, por revelação real, esse poder sempre foi dado. Por isso, tudo que esses homens fizeram com autoridade em nome do Senhor, e fizeram-no verdadeiro e fielmente, conservando um registro fiel e adequado do mesmo, tornou-se lei na terra e nos céus, e de acordo com os decretos do grande Jeová, não podia ser revogado. Esta é uma palavra fiel. Quem a pode ouvir? Nunca, na história da terra,
O Evangelho foi ensinado às suas ordenanças salvadoras praticadas, exceto sob a direção do sacerdócio. Doutrina e Convênios 84:19. Assim como os princípios do Evangelho são eternamente os mesmos, o mesmo ocorre com o sacerdócio. Portanto, lemos essa profecia restaurada no livro de Gênesis, na tradução de Joseph Smith. Ora, este mesmo sacerdócio que estava no princípio estará também no fim do mundo. Moisés 6, 7, Gênesis 6, 7. Para que isso acontecesse, era necessário que houvesse uma restauração do sacerdócio e das chaves, pois ambos haviam sido perdidos para um. Não é sem significado que o propósito e o lugar do sacerdócio figuram entre as coisas claras e preciosas que foram tiradas do Velho Testamento por homens maus e ardilosos. Sem o conhecimento do sacerdócio, os textos bíblicos perdem muito do seu significado, enquanto, pela mesma razão, o mundo que crê na Bíblia vagueia em confusão. As revelações da restauração são consistentes em nos restaurar a compreensão do sacerdócio. Na tradução de Joseph Smith de Gênesis 14, aprendemos muito sobre como o sacerdócio era usado no princípio ou nos primeiros anos da história da Terra. Da mesma forma, os dois primeiros capítulos do livro de Abraão restaram muito do nosso entendimento sobre o funcionamento do sacerdócio naquela época. Moroni colocou a profecia relativa ao retorno de Elias no contexto de nos revelar uma compreensão dos propósitos do sacerdócio. Doutrina e Convênios 2. Por meio de revelação, o profeta colocou os eventos associados à coligação de Israel e à redenção de Sião, conforme profetizado por Isaías, no contexto da direção do sacerdócio. Doutrina e Convênios 113. Enquanto nesta epístola o profeta nos assegura que Malaquias tinha em vista a restauração do sacerdócio. Versículo 10. E também existe um precedente em Mateus 16, versículos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O nome Pedro, Petrus, significa pequena rocha. Cristo está usando um sutil jogo de palavras aqui. Quando ele diz sobre esta rocha, Petra, que significa alicerce, edificarei a minha igreja, ele está dizendo a Pedro que ele será um revelador e que a igreja será fundada sobre o princípio da revelação. Na época do primeiro encontro deles, Cristo disse a Pedro que ele seria chamado de Cefas, que por interpretação significa vidente ou pedra. Aqui também o profeta cita o texto clássico do Novo Testamento que trata da doutrina das chaves do reino. O próprio texto é objeto de muita discussão e debate entre as várias seitas da cristandade. Um dos argumentos tradicionais sustenta que Cristo estava dizendo a Pedro que ele era a rocha sobre a qual a igreja seria construída, com os bispos de Roma como seus sucessores nessa autoridade. Três observações devem ser feitas em resposta a essa suposição. Primeiro, o próprio argumento não surgiu antes do século V e decorre da disputa para determinar se o bispo mais importante da igreja seria o bispo de Roma ou o bispo de Constantinopla. Hoje, o argumento é mantido pelos católicos romanos e rejeitado pelas igrejas ortodoxas orientais. Segundo, a questão não pode ser resolvida simplesmente observando a quem Cristo deu as chaves do reino. Não foram apenas a Pedro que as chaves foram dadas, mas a todos os 12. Mateus 18, 18 a 20. Terceiro, a igreja não foi e não pode ser fundada sobre um homem. Se for chamada em nome de um homem, então a igreja será a igreja de um homem. Mas se for chamada em meu nome, então é a minha igreja, se for edificada sobre o meu evangelho. Terceiro Neve 27, 8. A rocha a qual se faz referência é, naturalmente, a rocha da revelação, mais especial e particularmente a revelação de que Jesus é o Cristo. Todos os que professam legitimamente a Cristo devem conhecê-lo como tal pelo Espírito de revelação, e se for de outra forma, não é de Deus. Doutrina e Convênios 50, 20. É de particular importância que, como membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não abracemos nenhuma doutrina que não nos tenha sido revelada diretamente.
É nosso testemunho a todo mundo que negar a revelação, ou seja, a revelação que é imediata aos nossos dias, é negar o próprio fundamento sobre o qual todo verdadeiro cristianismo deve se basear. Além disso, testificamos que rejeitar a voz viva de Deus, dada aos nossos dias, em nome da lealdade a tais revelações dadas aos das eras passadas, é representar o espírito de apostasia que lutou contra a verdade nas eras passadas. Significativamente, todo argumento contra Joseph Smith e a mensagem da restauração nasce desse espírito das trevas. Qual é, então, o princípio sobre o qual o Senhor edificou sua igreja e estabeleceu seu reino em todas as eras? Perguntou Bruce R. McConkie. Sempre, invariavelmente, eternamente, exclusivamente, a divindade tem operado e opera segundo o princípio da revelação. Por meio da revelação, sua mente e vontade são tornados conhecidos e seu reino é estabelecido. Sem ela, ele se torna um Deus desconhecido, um nada imaterial. Sem ela, os homens substituem seus planos e propósitos por seus próprios credos e teorias. Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, o irmão de Jared, Nefe, Joseph Smith e todos os profetas, por meio dos quais o Deus dos céus estabeleceu seu reino terrestre, receberam sua comissão e direção por meio da revelação. Onde há revelação, há o reino de Deus na terra. Onde não há revelação, ali não há o reino de Deus. Só existe e só pode existir uma igreja verdadeira, assim como só existe uma ciência verdadeira, como a matemática ou a química. Duas igrejas diferentes ensinando doutrinas conflitantes não podem ser ambas verdadeiras. Se um grupo de religiosos afirma que Deus é um ser pessoal a cuja imagem o homem foi criado e que ele possui um corpo de carne e ossos tão tangível quanto o do homem, e se outra assembleia de supostos crentes professa acreditar que a divindade é uma essência espiritual que preenche a imensidão do espaço, um nada imaterial que está presente em todos os lugares e em nenhum em particular, um espírito incorpóreo, incriado, imaterial, incognoscível, tudo isso encontrado nos falsos credos da cristandade, então, ambos os conceitos não podem ser verdadeiros. 2 mais 2 não podem ser 4 e também 3. Conforme usado nas Escrituras, o inferno se refere ao lugar dos espíritos dos mortos. Em algumas passagens, embora certamente não em todas, refere-se ao lugar de tormento ou à moradia dos espíritos malignos. O objetivo dessa passagem das Escrituras é mostrar que as chaves prometidas a Pedro terão poder para abrir tais portões. Um portão prevalece quando impede a entrada ou a saída de algo em determinado lugar. Para que as chaves prevaleçam, elas precisam trancar ou destrancar esse portão para que as pessoas possam entrar ou sair da área cercada. Aqueles que obedecem às leis e ordenanças do Evangelho têm a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Geralmente se pensa que isso significa que eles estão a salvo da ameaça de acabar no lugar de tormento quando morrerem. Também se supõe geralmente que no contexto do texto em questão está dizendo que o inferno ou o diabo não prevalecerão contra Pedro. Na verdade, o que está sendo dito é que Pedro terá poder para dirigir o ministério do evangelho no mundo espiritual, e que ele, e por extensão todos os santos fiéis que agem sob sua direção, terão o poder de se mover livremente de uma parte do mundo espiritual para outra. As chaves são o direito da presidência, o poder de dirigir, controlar e governar. As chaves do reino são o poder, o direito e a autoridade para presidir o reino de Deus na terra, que é a igreja, e para dirigir todos os seus assuntos. Essas chaves incluem o poder selador, isto é, o poder de ligar e selar na terra em nome do Senhor e por sua autorização, e de ter o ato ratificado no céu. Assim, se Pedro realizou um batismo pela autoridade do poder selador aqui prometida a ele, essa ordenança teria plena força e validade quando a pessoa por quem foi realizada entrasse nos mundos eternos, e então a admitiria no céu celestial. Novamente, se Pedro usou essas chaves seladoras para realizar um casamento, então aqueles assim unidos em matrimônio eterno continuariam como marido e mulher para sempre, quando alcançassem seu futuro céu, se encontrariam unidos na unidade familiar, da mesma forma
que estavam na terra. Versículo 11. Agora, o grande e importante segredo deste assunto e o sumum bonum de toda a questão que se nos apresenta consiste em obterem-se os poderes do santo sacerdócio. Aquele a quem forem dadas essas chaves não terá dificuldade em obter o conhecimento dos fatos relativos à salvação dos filhos dos homens, tanto os mortos como os vivos. Summum bonum é uma expressão latina que significa o bem supremo ou o bem maior, um conceito filosófico para descrever o fim último a ser buscado pela humanidade. O homem que está à frente da igreja e do reino de Deus, o profeta, vidente e revelador, a quem foram dadas as chaves do reino, tem o direito de abrir os céus e obter toda a inteligência necessária para dirigir a obra de selamento em nossos templos ou para orientar o ensino do evangelho e a realização das ordenanças do evangelho entre todos os que habitam na terra. Do profeta Joseph Smith, o Senhor disse: Dei-lhe as chaves do mistério das coisas que foram seladas, sim, coisas que existiam desde a fundação do mundo e coisas que hão de vir desde este tempo até o tempo da minha vinda. Doutrina e Convênios 35, 18. Versículos 12 e 13. Nisto a glória e honra e imortalidade e vida eterna. A ordenança do batismo pela água, ou melhor, ser imerso na água, para conformar-se à semelhança dos mortos, para que um princípio concorde com o outro, ser imerso na água e sair da água assemelha-se à ressurreição dos mortos a saírem da sepultura. Por isso, instituiu-se essa ordenança para estabelecer uma relação com a ordenança do batismo pelos mortos, sendo a semelhança dos mortos. Por conseguinte, instituiu-se a fonte batismal como símbolo da sepultura e ordenou-se que fosse colocada abaixo do lugar onde os vivos costumam reunir-se, para representar os vivos e os mortos, a fim de que cada coisa tenha sua semelhança e concordem uma com a outra, aquilo que é terreno, conforme o que é celestial, como declarou Paulo em 1 Coríntios 15, 46, 47 e 48. De acordo com o plano celestial, mesmo antes da criação da Terra, todas as ordenanças do Evangelho foram instituídas como tipos para testificar de Cristo e dos princípios do seu Evangelho. A respeito do batismo, Paulo testificou aos santos em Roma, dizendo: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos ao pecado. Romanos 6, 3 a 6. Em consonância com esse simbolismo, a pia batismal na qual os batismos são realizados pelos mortos em nossos templos deve sempre ser colocada abaixo da superfície da terra. Assim, aqueles por quem somos batizados são simbolicamente convidados a sair de seus túmulos e entrar no reino de Deus. Versículo 14. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E com a mesma precisão com que se fazem os registros da terra relativos a vossos mortos, que são feitos com precisão, fazem-se os registros do céu. Este, portanto, é o poder de selar e ligar, e em certo sentido da palavra, as chaves do reino que consistem na chave do conhecimento. Como observado no versículo anterior, o profeta cita aqui 1 Coríntios 15, 46 a 48. O versículo 43, na tradução de Joseph Smith, diz mais claramente: Contudo, primeiro vem o natural e não o espiritual, depois o espiritual. A ideia central aqui é simplesmente dizer que aquilo que é natural se tornará espiritual, ou seja, imortal. Podemos ver também Moisés 3, 5 e 7. Versículo 15. E agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios, referentes aos mortos e aos vivos, não podem ser negligenciados no que tange à nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação.
como diz Paulo com respeito aos pais, que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Ninguém é salvo individualmente. A salvação é uma questão comunitária e o convênio da salvação é feito com a comunidade dos santos e não com pessoas individualmente. O Senhor fez com que Moisés conduzisse os filhos de Israel ao Sinai para que pudessem fazer deles uma nação santa. A Moisés ele disse: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Assim, convênios foram feitos entre as gerações muito antes de nascermos para realizarmos uma obra e trabalharmos uns pelos outros. O elder John A. Whitsoe explicou: Em nosso estado preexistente, fizemos um certo acordo com o Todo-Poderoso. O Senhor propôs um plano. Nós o aceitamos. Visto que o plano se destina a todos os homens, tornamo-nos participantes da salvação de cada pessoa sob esse plano. Concordamos, naquele mesmo instante, em sermos salvadores não apenas para nós mesmos, mas também para toda a família humana. Entramos em parceria com o Senhor. A execução do plano tornou-se, então, não apenas a obra do Pai e a obra do Salvador, mas também a nossa obra. O menor de nós, o mais humilde, está em parceria com o Todo-Poderoso para alcançar o propósito do plano eterno de salvação. Isso nos coloca em uma posição de grande responsabilidade para com a raça humana. Por meio dessa doutrina, com o Senhor à frente, tornamo-nos salvadores no Monte Sião, todos comprometidos com o grande plano de oferecer salvação a incontáveis espíritos. Fazer isso é o dever autoimposto do Senhor. Este grande trabalho é a sua maior glória. Da mesma forma, é o dever do homem autoimposto seu prazer e alegria, seu trabalho e, em última análise, sua glória. Ilustrando os convênios feitos antes de nascermos e que existem entre as gerações, Wilford Woodruff prestou o seguinte testemunho: Prestarei meu testemunho a esta Assembleia, mesmo que nunca mais o faça em minha vida, de que aqueles homens que lançaram os alicerces deste governo americano e assinaram a Declaração de Independência eram os melhores espíritos que o Deus do céu poderia encontrar na face da terra. Eram espíritos escolhidos, não homens perversos. George Washington e todos os homens que trabalharam para esse propósito foram inspirados pelo Senhor. Outra coisa que direi aqui, porque tenho o direito de dizê-lo. Cada um daqueles homens que assinaram a Declaração de Independência com o general Washington me procurou como apóstolo do Senhor Jesus Cristo no templo de Saint George por 2 noites consecutivas e me pediu que fosse realizar as ordenanças da casa de Deus em seu nome. Creio que há homens aqui presentes que sabem disso. Os irmãos J. D. T. McAllister, David H. Cannon e James C. Blink. O irmão McAllister me batizou por todos esses homens e então eu disse a esses irmãos que era seu dever ir ao templo e trabalhar até que recebesse a investidura por todos eles. E assim fizeram. Teriam esses espíritos me procurado como elder em Israel para realizar essa obra se não fossem espíritos nobres perante Deus? Não teriam. Presto este testemunho porque é verdade. O Espírito de Deus testificou a mim e aos irmãos enquanto trabalhávamos desta maneira. Ao presidente Woodruff, eles disseram: O Senhor tem usado a casa de investidura por muitos anos e, no entanto, nada jamais foi feito por nós. Lançamos o alicerce do governo do qual o Senhor agora desfruta e nunca apostatamos dele, mas permanecemos fiéis a ele e fomos fiéis a Deus. Versículo 17. E também com relação a essa citação mencionarei outra, tirada de um dos profetas que tinha os olhos fitos na restauração do sacerdócio, nas glórias a serem reveladas nos últimos dias e, de modo especial, no mais glorioso de todos os assuntos pertencentes ao Evangelho eterno, ou seja, o batismo pelos mortos. Pois Malaquias diz, no último capítulo, versículos 5 e 6, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A referência específica é a ordenança do batismo pelos mortos.
Em um sentido amplo e geral, a referência seria a todas as ordenanças da casa do Senhor, conforme disponibilizadas tanto aos vivos quanto aos mortos. É evidente que mais pessoas terão a oportunidade de serem batizadas e receberem essas ordenanças vicariamente do que jamais terão a oportunidade de receber o batismo por si mesmas enquanto estiverem na mortalidade. A salvação dos filhos de Deus depende das ordenanças realizadas por outros em seu favor. Em uma ocasião posterior, o profeta nos disse que a palavra converter nesse texto poderia ter sido traduzida como ligar ou selar. Versículo 18. Eu poderia ter feito uma tradução mais clara, mas é suficientemente clara como está para servir ao meu propósito. É suficiente saber, neste caso, que a terra será ferida com maldição a menos que exista um elo de ligação de um ou outro tipo entre os pais e os filhos sobre um assunto ou outro. E qual é esse assunto? É o batismo pelos mortos. Pois nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles, sem nós, ser aperfeiçoados. Nem pode ele, nem podemos nós ser aperfeiçoados sem os que morrerem no Evangelho. Pois é necessário na introdução da dispensação da plenitude dos tempos, dispensação essa que está começando a introduzir-se, que uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações e chaves e poderes e glórias ocorram e sejam reveladas desde os dias de Adão até o tempo atual. E não somente isso, mas as coisas que nunca se revelaram desde a fundação do mundo, mas que se conservaram ocultas aos sábios e prudentes, serão reveladas a crianças e recém-nascidos nesta dispensação, que é a da plenitude dos tempos. Eu acho interessantíssimo esse versículo, porque muitas pessoas perguntam por que a revisão de Joseph Smith das Escrituras que ele fez da Bíblia, por exemplo, não é incluída na tradução do livro de Mórmon, porque está da forma incorreta como está registrada na Bíblia. E talvez uma das respostas possa ser essa. No versículo 18, eu poderia ter feito uma tradução mais clara, mas é suficientemente clara como está para servir ao meu propósito. Talvez o Senhor tenha mandado incluir o texto bíblico como nós conhecemos para acelerar o trabalho de tradução do livro de Mórmon. Não sei. Isso um dia teremos que perguntar na vida pós-mortal ao próprio Joseph onde será destilado o conhecimento referente à tradução inspirada do livro de Mórmon. Após citar esse texto, o elder Orson F. Whitney observou que o apóstolo Paulo também se referiu a este grande e último período como aquele em que Deus reuniria todas as coisas em Cristo, tanto no céu quanto na terra. Envolvida nesse grandioso plano de reunir todas as coisas que pertencem a Cristo, está a reunião da casa dispersa de Israel, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, o povo escolhido, por meio dos quais Deus tem trabalhado desde o princípio para a salvação e o aprimoramento da humanidade. E Joseph Smith, descendente daquele José que foi vendido para o Egito, foi um instrumento divinamente designado para erguer o estandarte para a reunião de Israel nos últimos dias. E qual é o objetivo em vista? Por que todo esse trabalho e sacrifício estupendos? Por que a casa de Israel precisa ser reunida? Por que as dispensações do Evangelho, elos de uma poderosa corrente que se estende da criação até o fim dos tempos, precisam ser unidos em uma só? É porque Deus está vindo à Terra e o caminho precisa ser preparado diante dele. Jesus Cristo virá para reinar como Rei dos Reis, para inaugurar a era milenar de liberdade, justiça e paz universais. E para que a sua vinda, que foi designada como uma bênção, não se torne uma maldição, uma calamidade devido à falta de preparo do seu povo e do mundo em geral. Ele estendeu a sua mão nesses dias para realizar a obra maravilhosa e o prodígio que o profeta Isaías predisse. Israel precisa ser reunido porque este Deus que está vindo é o Deus de Israel, e nenhum outro povo tem o direito de recebê-lo. Ele virá para os seus, como veio na antiguidade, mas os seus não o rejeitarão como fizeram antes, nem virá novamente como um cordeiro levado ao matadouro. Ele virá para o seu povo, virá como o leão da tribo de Judá para assentar-se no trono de Davi e reinar por 1000 anos, santificando a terra e preparando-a para a glória futura, quando se tornará um céu,
uma morada celestial para os justos. Deus levantou Joseph Smith e revelou-lhe novamente o Evangelho eterno e conferiu-lhe os poderes do sacerdócio eterno, para que ele pudesse erguer o estandarte como um centro de reunião para as tribos de Israel, para que um povo estivesse pronto para receber o Senhor quando ele vier. Versículo 19. Agora, o que ouvimos no evangelho que recebemos? Uma voz de alegria, uma voz de misericórdia do céu, uma voz de verdade saindo da terra, alegres novas para os mortos, uma voz de alegria para os vivos e os mortos. Boas novas de grande alegria, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam alegres novas de coisas boas e que dizem a Sião: Eis que teu Deus reina. Como o orvalho de Carmelo, assim descerá sobre eles o conhecimento de Deus. Verdade é o nome pelo qual o registro nefita, conhecido por nós como Livro de Mórmon, foi mencionado em profecia. Por exemplo, Enoque, falando em nome do Senhor, descreveu profeticamente a dispensação final do Evangelho, dizendo: E enviarei retidão dos céus, e enviarei a verdade da terra para testificar do meu unigênito, de sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também a ressurreição de todos os homens, e farei com que a retidão e a verdade varram a terra como uma inundação, para reunir os meus eleitos dos quatro cantos da terra para um lugar que preparei, uma cidade santa. Moisés 7:62. Baseando-se nesse texto, o salmista escreveu: A verdade brotará da terra, e a justiça olhará dos céus. Embora o surgimento do livro de Mórmon certamente fosse motivo de regozijo entre aqueles que fielmente compilaram esse registro, para que em algum dia futuro ele chegasse às mãos de seus descendentes, entendemos que esse texto significa que, assim como o livro de Mórmon está destinado a reunir Israel entre os vivos, também está destinado a ser usado de maneira semelhante entre os mortos. Se eles forem julgados segundo os homens na carne, eles também deverão ser chamados a aceitar ou rejeitar o testemunho das Escrituras. A frase conformosos são sobre os montes os pés daqueles que trazem boas novas vem de uma profecia de Isaías sobre a redenção de Sião nos últimos dias. Isaías 52, 7. É uma expressão do amor que aqueles que são convertidos à fé têm pelos missionários que os encontraram e lhes ensinaram o Evangelho. Versículo 20: E também o que ouvimos, alegres novas de Cumora, Moroni, um anjo do céu, anunciando o cumprimento dos profetas, o livro a ser revelado. A voz do Senhor no ermo de Fayette, condado de Sêneca, anunciando as três testemunhas que testificariam quanto ao livro. A voz de Miguel às margens do Susquehanna, identificando o diabo quando apareceu como anjo de luz. A voz de Pedro, Tiago e João no ermo entre Harmony, condado de Susquehanna, e Collinsville, condado de Broome, no rio Susquehanna, declarando-se possuidores das chaves do reino e da dispensação da plenitude dos tempos. Nenhum assunto foi de maior interesse para os profetas de Israel do que a coligação e a redenção de Israel nos últimos dias. Esse foi um tema dominante tanto para os profetas do Velho Testamento quanto para os profetas do livro de Mórmon. O surgimento do livro de Mórmon sinalizou o início desses eventos há muito aguardados. Não foi longe da casa de madeira de Peter Whitman Sr. que Moroni apareceu às três testemunhas do livro de Mórmon. Além do que lhes foi mostrado por Moroni, elas ouviram a voz audível do Senhor, atestando a veracidade do livro de Mórmon. Não há registro da ocasião em que Miguel ou Adão apareceu para auxiliar o profeta a detectar o diabo quando este se apresentou como um anjo de luz. Lei, em seu grande discurso sobre a expiação, menciona que o diabo tentou enganar Adão e Eva da mesma maneira, segundo Nefe 9:9. Isso pode sugerir que Adão, em virtude de sua própria experiência nessas coisas, auxiliou o profeta como mentor nessa ocasião. A voz de Pedro, Tiago e João refere-se à ocasião em que Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio de Melquisedeque. Embora não exista um relato formal da restauração do sacerdócio de Melquisedeque, temos duas reminiscências que merecem ser examinadas. Edson Everett, em uma carta para Oliver B. Huntington, escrita em 1881, declara o seguinte: Ouvi a seguinte conversa entre Joseph e Hiram alguns dias antes de serem martirizados.
Oliver Cowdery foi mencionado e Joseph prosseguiu afirmando que em Colesville ele e Oliver foram presos sob a acusação de enganar o povo e no tribunal ele declarou que o primeiro milagre realizado foi a criação desta terra. Nessa época, seu advogado disse ao tribunal que queria falar com o Sr. Smith a sós por alguns instantes. Quando ficaram a sós, o Sr. Reed disse que havia uma multidão em frente à casa, arrombando a janela. Joseph e Oliver foram para a mata, pois era noite, e caminharam até Oliver se exaurir. E Joseph quase o carregou pela lama e água. Viajaram a noite toda, e ao amanhecer, Oliver desmaiou completamente e exclamou: Ó Senhor, até quando, irmão Joseph, teremos que suportar isso? O irmão Joseph disse que, naquele mesmo momento, Pedro, Tiago e João vieram até eles e os ordenaram ao apostolado. Eles tinham 16 ou 17 milhas para percorrer até chegar à casa do Sr. Hales, seu sogro, e Oliver não reclamou mais de cansaço. Elementos desse relato podem ser aceitos, mas com algumas ressalvas. John Reed esteve envolvido no julgamento de Joseph Smith em junho, julho de 1830, que ocorreu um ano depois que o irmão Everett se lembra. Em relação à fuga dos inimigos, no entanto, Erastus Snow deu um relato semelhante em um discurso proferido em uma conferência realizada em Logan, Utah, em 1882. No devido tempo, como lemos na história que ele, Joseph, deixou, Pedro, Tiago e João apareceram para ele. Foi em um período em que estavam sendo perseguidos por seus inimigos e tiveram que viajar a noite toda. E na aurora do dia vindouro, quando estavam cansados e exaustos, quem lhes apareceu, senão Pedro, Tiago e João, com o propósito de lhes conferir o apostolado, cujas chaves eles próprios haviam possuído enquanto estavam na terra, as quais lhes foram concedidas pelo Salvador. Esse sacerdócio conferido a eles por esses três mensageiros abrange todos os ofícios do sacerdócio, do mais elevado ao mais baixo. Versículo 21. E também a voz de Deus no quarto do velho pai Whitman, em Fayette, condado de Seneca, e em várias ocasiões e em lugares diversos durante todas as viagens e tribulações dessa igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E a voz de Miguel, o arcanjo, e a voz de Gabriel e de Rafael e de diversos anjos, de Miguel, ou seja, Adão, até o tempo atual, todos anunciando sua dispensação, seus direitos, suas chaves, suas honras, sua majestade e glória e o poder de seu sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, dando-nos consolação pela proclamação do que está para vir, confirmando nossa esperança. Foi no quarto ou cômodo superior da casa dos Whitman que Joseph e Oliver trabalharam em grande parte na tradução do livro de Mórmon. Foi ali também que receberam a revelação que os orientou a prosseguir com a organização da igreja. Deixarei um cardzinho aqui em cima para todos aqueles que desejarem conferir os passos ou o processo da restauração do sacerdócio nos últimos dias. O profeta aprendeu por revelação que Gabriel era Noé. Rafael pode ter sido Enoque. Essa conclusão é deduzida ao listar as seis principais dispensações do Evangelho anteriores a nós: a de Adão, a de Enoque, a de Noé, a de Abraão, a de Moisés e a do meridiano dos tempos. E em seguida, observar que podemos edificar alguém vindo para restaurar as chaves de cada uma delas, exceto a de Enoque, visto que temos tanto um nome quanto uma dispensação sem explicação. A resposta pode ser encontrada ao juntar os dois. A genialidade do Senhor é evidente no retorno de todos esses antigos profetas para restaurar as chaves e a autoridade que eram peculiares à sua dispensação. Nesse processo, todos estão unidos na mesma grande obra redentora. A vinda deles cria um elo e um vínculo entre os fiéis de sua época e os fiéis de nossa época. Nenhuma dispensação do Evangelho pode existir independentemente das outras, e não podemos ser salvos separadamente e individualmente. Do primeiro ao último homem, todos devem ser salvos pelas mesmas verdades e pelos mesmos poderes. Em uma revelação anterior, o Senhor disse que os poderes do sacerdócio estavam sendo dados para os últimos dias e para o último tempo no qual se encontra a dispensação da plenitude dos tempos. Poder esse que vocês detêm, disse ele, a Joseph Smith e seus conselheiros na primeira presidência.
com todos aqueles que receberam uma dispensação em qualquer época, desde o princípio da criação. Pois em verdade vos digo que as chaves da dispensação que recebestes vieram dos pais e, por último, foram enviadas do céu para vós. Doutrina e Convênios 112, 30 a 32. Versículo 22. Irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem, irmãos, e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto, entoem os mortos hinos de eterno louvor ao Rei Emanuel, que estabeleceu antes da fundação do mundo aquilo que nos permitiria redimi-los de sua prisão, pois os prisioneiros serão libertos. Em uma maravilhosa profecia messiânica, Isaías falou em nome do Messias prometido, dizendo: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Isaías 61, 1 e 2. Cerca de 750 anos depois, Jesus citaria essas mesmas palavras na sinagoga de Nazaré para se identificar como o Messias prometido e iniciar formalmente seu ministério entre os homens. Lucas 4, 16 a 21. Após sua crucificação e enquanto seu corpo jazia no túmulo emprestado de José de Arimateia, Cristo visitou os espíritos na prisão para anunciar que, por meio de sua ressurreição, todos poderiam ser libertados daquela prisão. Ali, ele incumbiu missionários de ensinar o Evangelho àqueles que estavam presos ao pecado e à ignorância, para que também eles pudessem ser livres para permanecer à luz do Evangelho. Somente com a restauração do Evangelho é que o verdadeiro significado de tal texto nos é revelado. Versículo 24. Eis que o grande dia do Senhor está perto. E quem suportará o dia de sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e refiná-los-á como ouro e como prata, para que façam ao Senhor uma oferta em retidão. Que nós, portanto, como igreja, e como povo, e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão, e apresentemos em seu templo santo, quando estiver terminado, um livro contendo os registros de nossos mortos, que seja digno de toda aceitação. Esse versículo é frequentemente mal utilizado e mal compreendido. Em sua primeira frase, ele simplesmente se baseia na linguagem de Malaquias, relativa ao papel a ser desempenhado pelos filhos literais de Levi nos últimos dias. Joseph Smith identificou isso como sacrifício de animais. Na segunda frase, o profeta diz que, visto que os filhos de Levi farão sua oferta, façamos também a nossa. Nosso sacrifício deve se concentrar no trabalho que realizamos em favor de nossos parentes falecidos na casa do Senhor. Ou seja, se os filhos de Levi forem fiéis ao seu ofício e chamado, sejamos igualmente fiéis ao nosso.